Desde já quero estar transbordando a minha gratidão pelas oportunidades que a Igreja Missão de Jesus Cristo me concedeu para estar ministrando a palavra de Deus neste lugar. Que Deus possa estar abençoando a vida do pastor Ademar, da missionária Ida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A irmã Sandra falou algo interessante quando ela tocou no assunto de Davi, ainda quando se encontrava no campo. E hoje de tarde, quando eu estava examinando a Bíblia, eu estava lembrando que muitos anos atrás eu fui em uma igreja e eu não sabia qual era o propósito de Deus na minha vida. Eu fui e de repente Deus usou um varão que estava lá na frente para falar comigo que eu iria pregar a palavra de Deus. Nessa época eu ainda tinha vergonha de carregar a Bíblia, nessa época eu ainda não lia a Bíblia, apenas ia para a igreja e já se achava que eu era cristão. Outra vez eu fui para a Bahia, Porto Seguro, e Deus usou 2 varões lá para falar comigo que eu iria ministrar a tua palavra. E eu sempre recebia aquelas profecias. Outra vez eu estava na cidade de Acreúna, ali em Goiás, e Deus usou um pastor quando eu visitei uma igreja ali, ele falou que eu iria também pronunciar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia ele até me ofereceu a oportunidade, mas como sempre muito tímido, muito nervoso, não recebi a oportunidade e só recebi a profecia e fui para casa. E de repente, quando eu menos esperava, eu já me encontrava aqui na frente ministrando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu já quero desde já está liberando uma palavra para a tua vida. Louvado seja Deus. O mesmo Deus que falou qual seria o meu propósito, é o mesmo Deus que alguma vez já falou algo para você. E talvez ainda não se concluiu aquilo que você recebeu alguns anos atrás, alguns meses atrás. Mas eu quero dizer para você que o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mateus capítulo 24, versículo 3, vai dizer: e quando e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os irmãos podem tornar os seus assentos, glorificando o Senhor Jesus. Aleluia. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia vai nos dizer: bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e os guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não sei se os irmãos já perceberam, com todos os acontecimentos que têm se cumprido e acontecido em nosso meio, mas pela nossa consciência dá para nós perceber que estamos vivendo os sinais de Cristo estão se cumprindo, só que muitas pessoas estão despercebidas, muitas pessoas ainda não estão dando crédito, mas a palavra está sendo pregada e ministrada por todo esse mundo. Louvado seja Deus. Uma certa vez, o Senhor Jesus Cristo, ainda no capítulo 24, a partir do versículo 36, o Senhor Jesus Cristo vai estar falando para os seus discípulos que a volta do Filho do Homem será como aqueles dias de Noé, a qual eles comiam, bebiam e davam-se em casamento, até que chegou um grande dia. Que dia foi esse, irmão Bel? O dia que houve um dilúvio, a qual quem estava dentro daquela arca
foi Noé e a sua família e as mulheres dos teus filhos. Louvado seja Deus. Aquelas pessoas entraram em desespero. Aquelas pessoas ficaram em pânico, porque viu o dilúvio caindo e não tinha para onde correr, porque naquele tempo toda a terra foi inundada pelaquela água. E o Senhor Jesus Cristo estava comparando aqueles dias, aquele tempo, com os dias atuais. E por que isso, irmão Abel? Porque nós estamos vivendo um tempo a qual nós estamos vendo os noticiários, as pessoas comentando só desgraça, só derrota, só coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Só que para eles isso é algo normal, sempre aconteceu, mas nunca aconteceu algo tão grande igual tem acontecido, um atrás do outro. Louvado seja Deus, assustando muitas pessoas. Só que para nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que esse é o sinal. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo Deus. O Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 24, versículo 1 a seguir, a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava dentro do templo, lá em Jerusalém. Só que quando Jesus ele está saindo do templo, a Bíblia vai nos dizer que os seus discípulos vai se aproximar do Senhor Jesus Cristo para estar apresentando o templo. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Para estar mostrando aquela estrutura daquele templo naquela época. A Deus, aleluia. Só que eu imagino que quando aqueles discípulos chegam até Jesus e falam: Senhor, mestre, olha esse templo. Que coisa maravilhosa, que arquitetura mais linda, que engenharia. E eu imagino o Senhor Jesus Cristo olhando para aquele templo, louvado seja Deus, e balançando a cabeça. Aleluia. Talvez você ainda não entendeu o que eu quero dizer com isso. No versículo 2, a Bíblia vai nos dizer: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou destruído. Louvado seja Deus. Jesus está querendo passar uma mensagem para aqueles discípulos, e uma mensagem para os dias atuais. E qual mensagem é essa? Jesus está dizendo: esse templo um dia será destruído, esse templo um dia será derribado. Louvado seja Deus. Mas o que importa não é o templo material, mas o que importa é a estrutura espiritual. O Senhor está dizendo dessa forma: o templo pode até cair, pode até ser destruído, mas o templo que tem que permanecer de pé até a trombeta tocar é eu e você. O templo pode até ser destruído, mas o maior templo que tem que permanecer de pé somos eu e você. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo Deus. E a Bíblia vai dizer no versículo 3 que Jesus estava no Monte das Oliveiras, e de repente a Bíblia vai dizer que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, vai chegar até ele em particular e vai agora estar fazendo uma pergunta para o mestre. E eles vão perguntar: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Louvado seja Deus. Os discípulos de Jesus sabiam de duas coisas. Jesus nem tinha ainda morrido,
nem tinha sido entregue, mas os seus discípulos sabiam que Jesus iria um dia voltar para buscar a tua igreja. Eles tinham a certeza. Outra certeza que os discípulos de Jesus sabiam, que haveria um dia que seria o fim. Louvado seja Deus, o fim do mundo. Eles tinham a certeza que um dia tudo que há, tudo que existe, um dia irá se acabar quando o Senhor vir nos buscar. Glória a Deus e aleluia. E Jesus vai responder para eles no versículo 4: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Preste atenção na mensagem. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não a todos, mas a muitos. Jesus vai dizer: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustes, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus falou o quê? Que não era o fim. Louvado seja Deus. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Isso nós já temos presenciado e assistido nos noticiários. Tudo isso que já está acontecendo, que está sendo cumprido. Louvado seja Deus. Mas todas essas coisas é apenas o princípio das dores. No versículo 9, Jesus vai dizer: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. O que o Senhor Jesus Cristo falou nesse versículo é algo muito interessante. Ele estava entregando uma profecia para aquele tempo e para os tempos que estamos e para os tempos futuros. Jesus estava dizendo: por causa do meu nome vocês serão perseguidos. Por causa do meu nome vocês serão aprisionados, irão perseguir, irão matar. Louvado seja Deus. E nós sabemos que em alguns países não é permitido pregar o Evangelho. Nós sabemos que em alguns países a Bíblia, a religião a qual nós servimos, é proibido. E aqueles que descumprem a lei daquele governo, daquele país, nós sabemos que o fim deles é o quê? É a morte. O Brasil ainda não está passando por esse período, mas nós temos que estar em alerta, porque nós não sabemos o que irá acontecer futuramente. O cerco está cercando, as coisas estão ficando cada dia mais difíceis, e a perseguição contra os evangélicos estão cada dia mais tensa. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Jesus Cristo está dizendo assim: chegará um tempo que vocês serão entregues pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Jesus Cristo está alertando que chegará um tempo que, para onde você for, para onde nós for, louvado seja Deus, a perseguição continuará. E aqueles que saber qual Deus que nós servimos, irão nos entregar. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Vou repetir. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não sei se você já pegou. Louvado seja Deus. Aqueles que serão enganados, falando na gíria de hoje, serão os Nutella. Talvez você ainda não entendeu. Por que Nutella, irmão? Porque aqueles que, louvado seja Deus, aleluia, vai ser enganado pelos falsos profetas. São aquelas pessoas que até mesmo diz que é crente, mas na verdade Deus sabe que não é. Como assim, irmão Bel? São aquelas pessoas que vêm até, que pode até ir para a igreja, mas o propósito dessa pessoa é estar na fofoca. O propósito dessa pessoa é estar em roda, louvado seja Deus, arquitetando alguma coisa, ou até mesmo indo na igreja só para desfilar a sua roupa. Esses aí são dela. Por quê? Porque os seus pés, porque o seu alicerce está na areia. E quando o alicerce está na areia, nós sabemos que a tendência é cair. Mas aqueles, louvado seja Deus, que não serão enganados, a qual Jesus vai dizer que muitos serão enganados. Se muitos serão enganados, porque não é todos. Jesus está dizendo, não serão todos, serão muitos, mas não todos. E qual é a outra classe, irmão Abel? Que não serão enganados. É aquela pessoa que tem uma vida com Deus. É uma pessoa que ora, que examina a palavra e não deixa ser enganado por falsos profetas. Essas pessoas têm uma vida com Deus. Essa pessoa, louvado seja Deus, são pessoas para ser admirada. Louvado seja Deus, por quê? Porque quando se ajoelha, louvado seja Deus, os céus se abrem para ouvir essas pessoas. Mas os que serão enganados não têm essa mesma chave. Louvado seja Deus, essa mesma intimidade com Deus. Versículo 12, dá para me encerrar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vou repetir esse versículo de novo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Louvado seja Deus. Talvez você ainda não entendeu. O que é a iniquidade, irmão Bel? A iniquidade é diferente de um pecado. Por quê? A iniquidade é uma pessoa que está praticando o pecado dias após dias, consequentemente, e essas pessoas sabem que estão erradas, sabem que estão, louvados seja Deus, errados, está no pecado, mas é soberbo, é soberba. Louvado seja Deus. Como assim? Essas pessoas não se arrependem dos seus pecados. E com o tempo isso acaba se tornando uma iniquidade. Mas enfim, irmão, eu ainda não entendi o que é isso, o que é iniquidade. É uma pessoa que transgride as leis de Deus. E as pessoas que transgridem as leis de Deus é uma pessoa que está longe, aleluia, de estar próximo de Deus. Essa pessoa que transgride as leis que Deus deixou é uma pessoa que vira as costas para a palavra. Quer seguir a vida de qualquer jeito. Quer seguir a vida de qualquer maneira. De qualquer maneira. Eu não me importo com a palavra. Eu não me importo com as profecias. Eu não me importo com o que é pregado. Isso aí nunca irá acontecer. Já se passaram não sei quantos mil anos e até agora nada. Só promessa, só promessa. E o que está acontecendo sempre aconteceu. Louvado seja Deus. Será o que eu falei lá no início? Como os dias de Noé. Não estava nem aí. Estava curtindo, comendo, casando. Louvado seja Deus, casando. Até que chegou aquele grande dia. E todos foram pegos de surpresa.
Não serão todos que vão até o Pai. Nós sabemos que uma boa parte não vai subir. Jesus deixou bem claro na Bíblia. Mas nós que temos o conhecimento da palavra, nós temos que entender que longe da palavra nós não somos nada. Longe de Deus nós não somos nada. Por que, irmão meu? Porque nós respiramos a presença de Deus. Nós somos igual um peixe quando está fora da água. Os escolhidos de Deus, se ele sair da presença de Deus, é como um peixe que quando a pessoa tira de dentro da água, ele não consegue mais respirar. E a tendência desta pessoa, louvar desse peixe, é morrer. E a mesma coisa é a pessoa. Só que para nós seres humanos é diferente. Louvado seja Deus por as pessoas que praticam a iniquidade. Louvado seja Deus. São pessoas que são cheias de ódio. São pessoas que se iram. São pessoas ruins. Louvado seja Deus. Aleluia. São pessoas ruins. Por quê? Porque essas pessoas... Porque quando Jesus diz assim, quando o Senhor Jesus Cristo fala assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se esfriará é porque um dia já foi quente. Jesus vai dizer, o amor de muitos se esfriará. Mas não tem como esfriar o que já está frio. Jesus está dizendo assim, ó, essas pessoas já foi quente, ou já foi morno, mas vão se tornar frio por causa da iniquidade. Louvado seja Deus. A tendência dessas pessoas, quando começa a praticar a iniquidade, louvado seja Deus, ela se distancia totalmente da presença de Deus. Mas no versículo 13, Jesus vai dizer assim, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus está passando para aqueles discípulos uma lição, um estudo muito profundo, a qual aqueles discípulos teve que ficar atento. Louvado seja Deus por cada palavra que estava sendo pronunciada por Jesus. Porque cada palavra que saía da boca de Jesus não poderia ser levada pelo vento, não poderia ser falado só por falar. Elas tinham que ser ouvidas e guardadas em nossos corações, como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. E no versículo 34, presta atenção. No versículo 34 algo vai me chamar a atenção. Por quê, irmão meu? Porque Jesus vai dizer assim, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus está dizendo, ninguém vai escapar. Todo mundo vai presenciar, seja no passado, seja no presente, ou seja no futuro. Só que algo também me chama a atenção. No versículo 35, Jesus Cristo vai dizer, e passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Jesus Cristo está dizendo assim, ó, você pode até receber, a palavra, louvado seja Deus, mas por mais que você também não receba, não vai ter importância. Por quê? Porque vão se cumprir. Vai se cumprir para o ateu, vai se cumprir para o católico, vai se cumprir para o evangélico, vai se cumprir para todos, porque a verdade é uma só. Existem vários tipos de Bíblia,
cada um de uma forma escrita diferente, algumas totalmente distorcidas daquilo que Jesus Cristo e o nosso Deus poderoso falou. Mas nós sabemos que só há uma palavra, só há uma única certeza, que é o que o Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Todo-Poderoso inspirou, aleluia, os teus filhos, os teus profetas, para estar escrevendo a Escritura Sagrada. Versículo 14, a Bíblia vai nos dizer: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, ou a todas as nações, e então virá o fim. Louvado seja Deus. Jesus Cristo está deixando bem claro. Ele estava entregando esta mensagem profética, louvado seja Deus, e dizendo: a minha palavra vai ser espalhada por todas as nações. A minha palavra será pregada por cada canto deste mundo. E então chegará o fim. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo para que nós possamos estar atentos aos sinais dos tempos. Louvado seja Deus. Para que eu e você não